outro trio de amizade que era muito tão famoso e vivia pra cima e pra baixo, estava sempre junto ali. Era quase uma irmã do cara, era Giovanni Eubank, Bruno Galeasso e Fernanda Paes Leme. Uhum. E Fernanda e Bruno, que tinha mais de 20 anos de amizade, e eles se consideravam um melhor amigo do outro. Sim, Diziam que eram muito irmãos. tempo de amizade. E quando a Giovanna e a Fernanda Paes Leme já tem um passado, né, de algumas intrigas, de algum desconforto em relação uma a outra. É tanto que a Giovanna, ela sempre falou que ela é muito ciumenta com o Bruno, e ela tinha muito ciúme dessa amizade, porque realmente a Fernanda e o Bruno eram muitos amigos, muito amigo mesmo. E aí, acontece que quando eles casam, a Fernanda, ela é convidada pra ser madrinha de casamento, e depois ela é desconvidada, o que é bem pesado, né, gente? E assim, por mais que a Giovanna tenha ciúmes, que eu não sei, a gente não sabe como era a relação ali, mas a gente tem que entender que amizades existem, e só que a gente não sabe até que ponto também não passava, Sim, né? isso, Não passava isso. do ponto, literalmente, A entre amizade, Bruno né? e Fernanda. Assim, porque às vezes assim, os dois têm muita intimidade, são muito amigos, mas a partir do momento que a pessoa, um desses amigos estão no relacionamento, tem que exigir também um respeito, porque não é assim, ai não, mas ele é meu melhor amigo, na frente da esposa também ninguém merece, né? A verdade é essa. Mas a gente não sabe se essa era a realidade. Só sabemos que Fernanda foi desconvidada. Mas depois as duas se perdoaram, se acertaram. Tiveram um programa junto, Tiveram trabalho podcast que junto. durou muito tempo. A Fernanda é madrinha de um dos filhos do Do casal. Bless. Então, assim, se entenderam Uhum. e se reaproximaram e, Sim. e ficaram muito juntos. E aí, a partir de então, sim, os três, né? Agora muito amigos, muito próximos. E aí começou a surgir uma conversa de um suposto afastamento, principalmente entre Fernanda e Giovanna, quando o podcast delas acabam, né? Então, Porque era muito bom. Era muito bom. E aí, de repente, o podcast acabou e todo mundo ficou, ué, mas por quê? Por que acabou? Tá tendo alguma coisa. E aí foi descobrindo um afastamento entre as duas, mas ninguém revelou se houve uma briga, o que aconteceu, né? E a gente voltando. Quando foram trabalhar juntas, já viram que não dava pra conviver. Pois é. E aí, Bruno e Giovanna renovaram os votos agora em 2025 Uhum. e Fernanda Paes Leme Não apareceu. Não Não foi convidada mais uma vez. Então, daqui a pouco, eles vão se resolver e vão estar juntos de novo. Fernanda, olha, pelo amor de Deus, já 2 casamentos, minha filha, que tu não é convidada, o outro foi desconvidada, que é muito pior. Então, filha, cria vergonha na cara. Complicado, né? E segue sua vida. Tem amizades que a gente tem que ver que a Fernanda, inclusive, ela fala, não, que agora ela tem um podcast dela, e aí ela fala, né, que foram, que não houve algo em si, mas que foram muitas coisas, muitos momentos desconfortáveis, questão de afinidade e tudo mais, que eles estavam em um momento diferente, que havia muita cobrança para... Pelo que dizem, a Fernanda cobrava muito do Bruno Eu e acho, da eu acho que Giovanna. a Fernanda dava muito mais valor pra amizade do que eles dois davam, Eu sabe? queria muito que os dois estivessem presentes na vida dela, mas tem que entender que eles são um casal, que tem 3 filhos, que tem as coisas deles, tem os compromissos dele. Então, assim, às vezes tem algumas amizades também que querem que sempre seja tudo junto, tudo muito perto, e as coisas às vezes não funcionam dessa forma. E às vezes a pessoa se decepciona realmente porque acaba colocando uma expectativa que o outro não tem. Então, complicado. Mas acontece, e por enquanto, os Não 3 estão estão juntos. afastados.